Olá para todos! Você está na TV Batista, o canal multimídia a serviço dos batistas de todo o Brasil. Mas nós estamos aqui com a Convenção Batista Fluminense para mostrar para você mais um programa, dessa vez Circuito B, isso mesmo, Circuito Batista, que mostra a cada semana, em uma igreja diferente, um tema também variado. Ou seja, vamos fazer um circuito por várias igrejas da nossa Convenção Batista Fluminense, com várias abordagens, vários entrevistados. E hoje aqui o tema é diaconato. E a igreja dessa semana, para o nosso Circuito B, a Igreja Batista em Moquetá, do pastor Alexandre Moraes. E temos 4 convidados para a gente debater, falar sobre o diaconato, uma função tão importante dentro da igreja, dentro do ministério do Evangelho de Cristo aqui na Terra. Como convidado, o pastor Isaías Alberici, que é da Igreja Batista Boas Novas, também presidente da Associação Batista em Belford Roxo. E ele é diácono, aliás, foi diácono de 81 a 99 e hoje é pastor, ou seja, conhece muito bem as funções do diaconato. Ao lado do pastor Isaías temos o diácono Manuel Carlos Barbosa, que é o coordenador atual da ADBERGE. Desde 2011 tem exercido essa função e é diácono há 32 anos. Pertence à Primeira Igreja Batista de Bairro das Graças, em Belford Roxo. E convidamos também o diácono Elcio Vieira Fernandes, que já tem 40 anos exercendo o diaconato. Ele já foi 8 vezes presidente da nossa ADBERGE e hoje é da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Também convidada a Joselma Marins Marques, que é a atual presidente da ADBERGE. Diaconisa desde 92, ou seja, 23 anos atuando nessa função. Mas para falar sobre diaconato, nada melhor do que ter uma base bíblica. E a gente pergunta para o pastor Isaías, como é que surgiu a função do diácono dentro da igreja nos dias de hoje? Isso teve uma referência bíblica. Então, como consta na Bíblia o papel do diácono? Surgiu no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, uma grande necessidade que as viúvas e os órfãos necessitados fossem atendidos na distribuição diária de alimentos. Pesava sobre os apóstolos a tarefa de exercer esse ofício. Então, orientados pelo Espírito de Deus, Atos nos mostra que eles escolheram 7 homens com 3 características: cheios de fé, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. E nessa escolha, eles então deram posse para eles trabalhar naquela época. O trabalho, até hoje, eles mantêm esse trabalho. Ou seja, uma função digna, né? Uma função útil. O diácono, então, na igreja continua exercendo essas funções? Ou isso se aprimorou, isso teve alguma agregação maior de outras funções? Enriqueceu-se com o progresso na civilização, nesses 2000 anos, a necessidade que o diácono atuasse em outras áreas, mas sempre mantendo aquele espírito de estar prestando um serviço realmente à igreja. E eles então são aqueles que servem, buscam suprir cada necessidade do culto, a fim de que os pastores possam ficar liberados para se dedicarem à oração, se dedicarem à pregação, ao discipulado. Então os diáconos tomam sobre si a responsabilidade das mesas. O diácono Elcio, o senhor com seus 40 anos na função, como é que tem observado o desenvolvimento do diácono ao longo desses anos? O que era o diácono antes e o que é hoje o diácono da igreja? Bem, anteriormente à nossa época, a época que nós vivemos, os diáconos eram elementos de serviço da igreja. Eles bastavam ficar na portaria da igreja, servir a ceia, alguns até na zeladoria e continuavam fazendo o trabalho. Isso aí mudou muito. Hoje o diácono tem outras funções dentro do Eram seu serviços serviço. mais básicos, né? Serviços mais básicos. Então hoje você tem uma complexidade maior da atuação do diácono? Ah, sim, muito maior. Muito maior. Isso em função das demandas da igreja, dos ministérios? Até do crescimento intelectual do diácono também, né? Porque hoje, modernamente, a gente está dando preferência aos diáconos, por exemplo, que saibam ler, que tenham
um curso médio, alguns até com curso superior. Sejam mais capacitados. Exatamente, essa parte, né? Agora, e o surgimento da DIBERJ? O senhor acompanhou isso? Sim, isso aí já existia na Iguaçuana, na Meritiense, na Nilopolitana, já existia grupos de diáconos que se reuniam mensalmente para fazer o trabalho, mas não tinha essa finalidade de coesão de todos os diáconos do Estado. Até que um dia, numa convenção batista fluminense realizada em Volta Redonda, na central de Volta Redonda, foi criado então um departamento dos diáconos. Como esse departamento não tinha pai nem mãe, então se aliou-se à Ordem dos Pastores, era uma entidade da Ordem dos Pastores, né? Foi criado então o departamento era um subdepartamento E qual foi a reação? dos ministros. Como é que isso repercutiu no meio da nossa denominação aqui no Estado? Causou um pouco de surpresa, porque não estávamos acostumados com isso, né? Os que foram à Assembleia, eles são considerados fundadores, até são considerados fundadores de honra da nossa organização, que eles foram os que estiveram lá em Volta Redonda. Então, todos aqueles que estiveram, participaram da fundação lá em Volta Redonda, naquela data, eles são considerados para nós como diáconos fundadores. E o diácono Manuel Carlos Barbosa, que hoje é o coordenador da ADIBERJ, como vê os desafios dos diáconos? Né? Será que os desafios de hoje são maiores do que daquela época? Não, eu não creio assim. Eu creio que hoje nós temos grandes desafios, mas eu acho que esse desafio inicial acho que foi muito maior, porque existia uma resistência. Hoje, queira ou não queira, tanto é que hoje eu estou do lado do pastor Isaías Alberice, que foi meu amigo, diácono também. Ele é o conselheiro. E ele é o nosso conselheiro da secção belforrochense dos diáconos. Então você vê que hoje nós temos tirado essa mística que seria uma coisa assim para dividir, e hoje nós sabemos que a nossa função, apesar de sermos o segundo oficial da igreja, sabemos que a responsabilidade da igreja cabe aos pastores, não aos diáconos, mas os diáconos por si só já é um elemento de ajuda, conforme o diácono Elcio esteve falando aqui para a gente. Hoje é importante a função diaconal, porque dentro das igrejas, os diáconos vêm exercendo diversas funções. Hoje, a maioria das igrejas, os diáconos eles passaram a administrar a igreja, os tesoureiros, os próprios administradores da igreja hoje são, na sua grande maioria, são diáconos. A responsabilidade é maior, Sim, a atitude bem maior. liderança maior. E que a gente busca, né, justamente dentro dessa responsabilidade, essa integração pastor-diácono, diácono-pastor. Acho que isso é muito importante porque nós somos servos. Em qualquer instância nós fomos criados para servir, e eu acho que essa deve ser a função principal e primordial do diácono. Certo, mas no começo assustou, né? Sim. Assusta. Então, ficou talvez um pouquinho de ciúme, um pouquinho de resistência, mas para aqueles que conhecem o diácono de sua igreja, respeitam, sabem do valor, mas não conhecem como funciona essa estrutura, né, das associações. Explica um pouco a ADIBERJ como funciona e como as associações trabalham em integração com a ADIBERJ, como é que é esse mecanismo? Bem, eu vejo assim da seguinte maneira. Hoje, de fato, a gente busca a integração das associações que nós temos dentro da associação, dentro da Convenção Batista Fluminense, nós temos 41 associados e nós temos, dentro das 41 associações, nós temos as secções dos diáconos. Nem todas se fazem presente. Algumas aqui que eu lembro agora, por exemplo, a Nova Betel não tem nenhuma estrutura ainda dos diáconos, apesar que existe diáconos nessa localidade, mas eles não estão integrados à ADIBERJ. Mas a gente está buscando essa integração. A gente, de uma certa forma, na presidência da irmã diaconisa Joselma, nós estamos buscando esse intercâmbio, né, entre os diáconos, porque isso é muito importante. E hoje a ADIBERJ, ela tem uma grande representatividade no Estado. Hoje nós temos uma boa representação devido ao serviço que é feito.
do trabalho que a gente vem executando, e é muito importante. Agora, a nossa presidente, né, a mulher, a diaconisa, fale desse papel que é pioneiro, como primeira mulher na ADBERJ. Isso foi uma das primeiras conquistas, né? Como é que você lida com a função como mulher diante de tantos diáconos homens? A princípio, né, eu creio assim, meio assustador, né, mas eu sempre tenho colocado assim, Deus está no controle, né, de todas as coisas, e Ele realmente tem conduzido, né, nós somos apenas servos, né, para estar prontos, né, a ouvir a voz de Deus, e nós sabemos que Deus tem assim capacitado, Deus tem realmente estado, né, conosco de uma forma assim muito especial, e nossos pares de diretoria têm sido assim abençoadores, né? O nosso coordenador, o Manuel Carlos, né, tem chegado junto, estado assim presente mesmo, abençoando, e a gente tem tido a oportunidade de estar visitando as nossas secções distantes, né, e tem sido assim uma alegria tanto para nós como diretoria, né, quanto para as secções, a diretoria que tem também assim nos recebido, né, e nós assim somos gratos a Deus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nos dá de servir, de sermos servos, né? Independente de ser homem ou mulher, né, cada um com as suas peculiaridades estão contribuindo. Com certeza. E quais são hoje os projetos da ADBERJ? A ADBERJ, no caso, a gente tem procurado fazer o melhor, né, na nossa medida do possível, né? A ADBERJ tem procurado estar junto, como eu falei, junto às secções, levando, né, a participação maior, né, dos diáconos em nossas igrejas, está realmente comprometidos, né, com o Senhor, e nós temos até assim 3 formas especiais, né, como fé, né, o diácono precisa ter realmente a fé firmada em Deus, né, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e manter também assim a união, com bom e com suave, que os irmãos estejam em união. Isso é muito importante, e servir também o Senhor com alegria. No Salmo 100, versículo 2 diz: servir ao Senhor com alegria. A gente tem procurado, né, contagiar todos os diáconos e diaconisas dessa forma. Por exemplo, vocês acabaram de realizar o congresso anual de vocês, a gente esteve lá presente, vimos a mobilização, e foi em Rio das Ostras. Fala um pouquinho da programação, das conquistas, do que foi o congresso de vocês. Foi assim, tudo assim muito especial, porque o nosso primeiro congresso como presidente, né, da ADBERJ, e assim, as atividades, a programação de forma muito especial, as mensagens, né, foi tudo aquilo que a gente colocou diante de Deus, que Ele estivesse realmente, né, usando os mensageiros para nos trazer mensagem, assim, despertamento, né, de união, de forma assim especial para cada diácono, cada diaconisa. Quantas pessoas estiveram presentes? Quantos inscritos? Inscritos, 259, né, irmão Manuel, inscritos, mas nós tivemos mais de 300 pessoas participando. Pena que todos não fizeram inscrição, isso a gente ficou assim com o coração apertado, né? Poderia todos ter feito inscrição. Mas o ano que vem está chegando e temos um novo congresso. Aonde vai ser? Vai ser o nosso 35º congresso, que vai ser realizado em Volta Redonda. Quais dias? Vai ser o dia 20 e 21 de maio de 2016, em Volta Redonda. Então você já se prepare, agende 2016, 20 e 21 de maio, em Volta Redonda, o próximo congresso da ADBERJ. E me fale uma coisa, Diácono Manuel Carlos, é muito difícil ser diácono? Eu tenho um histórico, né? Foi difícil. Inclusive foi difícil eu aceitar ser diácono. Eu não acreditava muito que eu seria diácono por capacidade, mas graças a Deus, depois de 2 anos já no cargo, quando eu fui entender, aconteceu um evento, uma outra hora eu falo para você o que aconteceu, e ali eu fui entender o que era ser diácono. Hoje eu ainda preciso melhorar muito para ser um bom diácono, mas foi muito importante que aconteceu na minha vida essa escolha. Se o senhor quiser falar, não tem problema nenhum, mas... Eu deixo para uma outra. Ok. Assumiu esse ministério. E pastor Isaías, qual a maior diferença entre ser diácono e ser pastor? Eu não vou nem dizer, né, nem perguntar o que é mais difícil, né? O pastorado requer muito mais dedicação, creio eu.
Mas digamos assim, o senhor que já viveu como diácono, vive como pastor, qual é a maior diferença? O que se distingue mais? Eu quero dizer que existe um desafio para o pastor entender que ele é servo dos servos. O diácono é servo e o pastor é servo dos servos. E essa ideia é que para todos nós possamos aprender a desenvolver o relacionamento, a liderança de uma igreja de maneira compartilhada. O diácono hoje teve uma participação muito maior. Eu conheço diáconos que são excelentes líderes de igreja. Lá na nossa igreja nós temos diácono conselheiro, diaconisa conselheira. Até contei com o irmão Elcio, uma experiência minha mesmo, em que a diaconisa me chamou e disse: olha, o senhor não vai fazer isso hoje, isso foi uma bênção para mim. Falei com o irmão Elcio, minha esposa veio para a igreja, ela usou o cinto de segurança e quebrou o vidro do carro da filha com a testa numa batida, e ela me chamou e falou: pastor, não reclama, não faz isso, não isso. Então, o diácono hoje é limitado a essa ação. O desafio é o relacionamento. Talvez tenha que trabalhar mais o relacionamento, pastor, diácono. Agora, não vejo muita diferença assim entre ser pastor e ser diácono. Não. Eu vejo diferença aqueles que não conseguem se relacionar, compartilhar do que é a administração de uma igreja. Aí, se a gente aprender a fazer isso, vamos fazer de bem. O diácono, ele é o meu ouvido diante do rebanho, são os meus olhos diante do rebanho, são meus conselheiros, ao mesmo tempo são aqueles que me suprem, e eu, com isso, eu consigo conviver e realizar um ministério mais abençoado. Na igreja há 2 ministérios, né? 2 ministérios. Um ministério que é o pastoral e o outro ministério que é o ministério do serviço. O diácono está incluído nesse ministério do serviço. O pastor no ministério da palavra. Agora, para os diáconos que estão assistindo, né, que estão de alguma forma ligados à Adberge, né, ao serviço, ao ministério, como eles podem se integrar mais, né, participar mais das atividades? O que seria ideal para eles? Eles estarem nas reuniões, estarem nos eventos, eles ligarem, eles têm algum canal de acesso? Como é que isso pode ser feito para que mais diáconos participem de toda essa mobilização? Eu acho que a primeira coisa, eles devem ter uma reunião no núcleo primário. Dentro da igreja eles devem se reunir, para dali poder ter uma maior visão do trabalho. Que é ali que a gente leva as notícias, as novidades a respeito do que está ocorrendo no campo, né? No campo. De modo que eu acho que o diácono deve começar dentro da sua igreja, deve ter um núcleo, e aquele núcleo deve se reunir com o pastor, com o presidente do corpo diaconal. Há uma briga hoje, o nome corpo diaconal, junta diaconal, ministério diaconal, isso aí não ficou muito certo até hoje, entendeu? Cada igreja chama o que quer chamar, não tem nada escrito sobre isso aí. Bom que se esclareça isso também, né? Exatamente. Pastor Isaías, e a administração de tudo isso, né, do diaconato na igreja? Eu acredito, continuo acreditando com observação, que todo diácono consagrado da igreja e que ele frequenta a Adberge, ele se torna melhor diácono. Lá ele aprende a conviver com um número maior de pessoas, ele vai aprender com a experiência daqueles que já estão há mais anos no diaconato, ele vai saber evitar crises, vai saber se relacionar melhor com os membros da igreja e até prover melhor as necessidades da igreja junto ao seu pastor. O aprendizado, né, é uma escola. É uma escola. E de repente ele vai vivendo na associação, vivendo dentro dos trabalhos da convenção, ele vai ser mais útil porque vai aumentar o conhecimento dele, vai chegar mais longe, naturalmente o pastor vai ser mais abençoado por esse diácono. Isso mesmo. Então o que está faltando é a gente incentivar os diáconos a participarem. Em alguns casos até a igreja patrocinar a ida dele lá aos eventos, para que isso fique mais fácil também para o diácono. Ele favorece para nós, pastores, e os pastores também visando facilitar a ida do diácono lá.
Então seria muito bom se nós pensássemos nessa direção. E é interessante que hoje essa discussão já se existe. Há pouco tempo nós tivemos um pastor que ele defendeu isso, que as igrejas deveriam custear não só os eventos da ADBERJ, mas a própria mensalidade, porque todos os diáconos, para fazer parte da associação dos diáconos batistas do estado do Rio de Janeiro, é preciso que ele dê uma contribuição de 1% do salário mínimo. Aonde esse 1%, então, mensalmente 1%, sendo que isso é dividido. 50% fica com a ADBERJ estadual e 50% fica com a ADBERJ local, ou seja, a secção da associação. Então, já tem alguns pastores que estão levantando, porque sabe que esse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto à ADBERJ, né, que começou lá atrás, aí você vê que isso é muito importante hoje, essa participação para a manutenção da ADBERJ, para os nossos eventos, né? Isso é muito e também dos batistas do Brasil inteiro, porque nós cooperamos com a nossa ADBB. A Associação dos Diáconos do Brasil também, nós somos participantes. Bom, o debate está animado, tem muito ainda o que se falar sobre o assunto, é claro que não inspira aqui, e a gente quer agradecer a todos vocês, mas primeiramente, antes da gente encerrar, meu diretor já disse que o tempo terminou, mas a gente vai falar sobre o próximo evento, que é o Retiro dos Diáconos em Rio Bonito, no acampamento. Quando vai ser? Vai ser agora em maio, né? Está bem próximo, em agosto. Vai ser em agosto agora, 14, 15 e 16 de agosto, no acampamento batista em Rio Bonito. E para se inscrever? Para se inscrever precisa que o diácono seja associado por causa da limitação de vaga que nós temos. Então, nesse momento, ele só pode ir se ele for associado, e a gente não está abrindo mão nem daqueles diáconos que estão em estudo, por causa da limitação de vaga que nós temos hoje no sítio. Nós temos em torno de 4.856 pessoas inscritas, diáconos e diaconisa, quando na realidade o nosso comportamento lá de hospedagem no acampamento gira em torno de 500 pessoas. Então ficaria muito difícil a gente abrir um leque para as outras associações que não estejam ligadas à Convenção Batista Fluminense, e também ficaria muito difícil a gente conseguir vaga para administrar essas 500 vagas só que temos. Então, hoje é limitado. Apesar do acampamento ter ampliado as ações, passou por obras, hoje ele consegue acolher um maior número de acampantes, mas mesmo assim não dá. Quantos são hoje os diáconos inscritos na ADBERJ? Em torno de 4.856 diáconos são inscritos. E quais os canais de acesso? O nosso telefone é o 2620 1515 ramal 214. E o e-mail? O e-mail é adberge@adberge. Aí tem adberge@gmail.com, que o BR não existe, é só .com. E nós temos um site que é www.adberge.org. Ótimo, é um site muito bonito, já visitei, parabenizo. Mas a gente precisa terminar, estamos aqui muito felizes com a presença de vocês. Muito obrigada, pastor Isaías, diácono Manuel Carlos, o nosso diácono Elcio, presidente da função, a nossa presidente a Giselma Marins, e agradecer ao pastor dessa igreja, pastor Alexandre, Igreja Batista em Moquetá. E você que deseja que sua igreja participe do programa Circuito B, é só falar com o Departamento de Comunicação da nossa Convenção Batista Fluminense. O telefone é 2620-1515, o ramal 201. Ou escrever para comunicação@batistafluminense.org.br. E nós estaremos à sua disposição para estar na sua igreja, falar com o seu pastor, convidar entrevistados que possam abordar um determinado tema e assim nos aproximarmos mais ainda da nossa Convenção Batista Fluminense. Obrigada a todos vocês. O tema do próximo? Não, esse tema nosso do ano, né? Diáconos desafiados a ser padrão de submissão a Cristo, né? Vamos falar juntos, né? Diáconos desafiados a ser padrão de submissão a Cristo.